na nossa sociedade encontrar homens ou mulheres que trabalham demais. Pessoas que se dedicam tanto à profissão que chegam a se prejudicar física e psicologicamente. Esse excesso de trabalho é pesquisado e tem até um nome, a síndrome de burnout, também chamada de síndrome do esgotamento profissional. E para conversar sobre este assunto, nós recebemos aqui a psicóloga Lívia Borges. Bom dia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. É fácil você identificar as pessoas que estão passando por essa síndrome, por esse problema? Sim, o profissional realmente ele tem condições de avaliar. Agora, a própria pessoa não sempre ela realmente vincula ao trabalho. Ela evidencia que tem uma desmotivação, desinteresse pelo trabalho, às vezes até uma certa falta de afetividade, se são, por exemplo, profissionais de saúde, no vínculo, né, no trato com as pessoas ou com os próprios colegas, mas às vezes ela não consegue realmente associar que de fato é pelas relações no trabalho. Às vezes não é o trabalho em si, mas às vezes é o ambiente ou os vínculos que ela tem nesse ambiente. E seria o quê? Uma pessoa que a gente analisa, que está desmotivada, como a senhora falou, que trata os outros mal, que literalmente você percebe que a pessoa não está bem ali? É isso? Ela realmente não está bem naquele contexto. Não necessariamente que não seja a profissão adequada para ela, mas às vezes ela não está se sentindo preparada para lidar com as pressões decorrentes do trabalho. Tanto assim que nas pesquisas existe um alto índice de pessoas que estão ingressando naquela profissão há pouco tempo, ou seja, profissionais novos naquela área, que não teriam esse preparo emocional para realmente lidar com as pressões. Às vezes não é só isso, o modo como ele lida, às vezes o próprio ambiente não favorece. Então vamos pegar profissionais da área de saúde, que existe uma pressão muito grande da sociedade, na reportagem anterior, em que essas pessoas precisam ter instrumentos, precisam ter condições, um aparato por trás da própria instituição e a instituição não fornece. Ou seja, o cliente quando vem, o paciente quando vem, coloca uma sobrecarga também muito grande nesse profissional. Então a angústia dele também é muito grande. Então, às vezes, tem pessoas que acham que são pessoas que não gostam do trabalho ou que não gostam do outro. Não, eles desenvolveram isso fruto da relação. Então, eles passam toda essa frustração, essa angústia, essa sensação de impotência para aquele que vem ou para o colega de trabalho, quando, na verdade, não é o cliente, não é o paciente o responsável, é algo maior. E, às vezes, é algo até da própria relação dele com o trabalho específico. Então, às vezes, pessoas que têm dificuldade de delegar, pessoas competitivas demais ou perfeccionistas demais que nunca estão satisfeitas. Tem medo de perder, tem né? medo de perder o espaço, tem dificuldade de lidar também com os resultados, que às vezes não é exatamente aquilo que você imaginava. Então, pessoas com alto grau de expectativa, elas têm dificuldade de lidar com essa frustração. Aí o que elas fazem? Elas jogam essa frustração de maneira inconsciente nas outras pessoas ou nos colegas. Redor, né? Exatamente. Agora, necessariamente tem a ver com o excesso de trabalho? O excesso de trabalho, ele pode realmente favorecer você a desenvolver isso. Mas depois o que a gente percebe que é o excesso de pressão, de cobrança. Às vezes são profissões de risco. Aí você pega os policiais, os bombeiros. Existe uma pressão também muito grande e um risco pessoal direto a essa pessoa. Então, vamos avaliar se de fato existe, vamos dizer assim, condições adequadas para que essa pessoa possa extravasar essas pressões, essas tensões que são naturais de certas profissões. Então, aí que vem a questão do adoecimento que a gente percebe que é no nível individual, no nível organizacional e que tem reflexo sobre a sociedade de uma maneira geral. Entendi. E, rapidamente, como é que seria o tratamento para essas pessoas? O tratamento é psicoterapêutico, em algumas situações, dependendo do nível de ansiedade e de depressão envolvida, é medicamentoso também. Mas é interessante que o nosso público perceba que certas mudanças de postura, como diminuir um pouquinho a expectativa, dar limite para a sua atuação, separar, não se envolver tanto, separar o que é seu, o que é do outro, isso já ajuda. Diminuir o perfeccionismo também. Tá ótimo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Aqui, viu?